Sabe aquela pessoa que adora parecer perfeita? Tá sempre muito posturada, frequenta a igreja, parece sempre muito contida, muito educada. Parece ser aquela pessoa que sempre faz o bem, mas no fundo você sente que não tem tanta verdade ali. Talvez um pouco dessas pessoas sejamos nós. Sim, a ideia é te provocar, para você pensar se você tem sido a pessoa que vive de aparências. Você tem tentado se enganar e enganar as pessoas ao seu redor? Você tem tentado parecer algo que não é, até para si mesmo? Se achar super produtivo, uma pessoa que sempre ajuda os outros, mas na verdade você esconde algo dentro de você que é ruim, que precisa ser trabalhado. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, porque a gente acaba caindo na própria armadilha da enganação. E muitas vezes, quando nós nos achamos bons demais, acabamos não olhando para as nossas próprias imperfeições e trabalhando aquilo que realmente precisamos. Jesus já disse, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16, que a árvore se conhece pelo fruto. E não adianta a gente tentar mascarar a pessoa que somos, aquilo que fazemos. Nós temos muitas imperfeições dentro de nós. Lembrar disso é interessante para a gente também não projetar nos outros perfeições, esperar que as pessoas sejam perfeitas, colocar as pessoas num pódio, num altar, como se as pessoas não fossem passíveis de erro. Essas pessoas que são colocadas em altares, quando cometem um erro, geralmente são muito criticadas. Mas nós precisamos, primeiro, nos lembrar de que se tratam de seres humanos tão imperfeitos quanto nós. E em vez de jogar a nossa projeção, de cuspir todo o nosso veneno nessas pessoas, por que não parar o tempo e olhar para as nossas próprias imperfeições? Quando projetamos muitas imperfeições, muitos erros nas pessoas, desperdiçamos muita energia e isso diz muito sobre nós. Será o que nós estamos precisando melhorar em nós mesmos? Será que eu não uso os defeitos dos outros como uma cortina de fumaça para os meus próprios defeitos, para eu esconder os meus defeitos dos outros e de mim mesma? Comece a observar aquilo que você mais critica, aquilo que você mais sente raiva quando você vê outra pessoa fazendo. Não quer dizer que você tenha necessariamente o mesmo ímpeto dentro de você. Por exemplo, você vê uma pessoa maltratando animais e você é contra isso. É claro que você deve se mover, você não deve ser omisso, você não deve deixar de tomar uma providência adequada. Você deve, inclusive, sim ter uma revolta positiva, no sentido de fazer algo. Mas será que aquela sua crítica interna não diz algo sobre você? Não necessariamente ligado à coragem de maltratar animais. Provavelmente você que me assiste não tem esse problema. Se tiver, claro, procure uma ajuda. Mas eu quero dizer que sempre que nós estamos projetando as coisas nos outros, isso acaba sendo um mecanismo do nosso cérebro de impedir que nós olhemos para dentro de nós mesmos. É uma armadilha do nosso ego. E nós temos que tomar muito cuidado, porque, como eu disse, a árvore se conhece pelo fruto. E às vezes a gente pensa estar fazendo melhor, pensa estar agindo da melhor maneira. Mas e quando nós somos provocados? E quando sentimos raiva? E quando os nossos interesses estão em jogo? E quando sentimos inveja, ciúmes, rancor? Porque sim, é necessário que tenhamos o discernimento e a sabedoria de reconhecer que todos esses sentimentos fazem parte de todos nós. Todos nós ainda carregamos, uns em maior grau, outros em menor grau, alguns desses sentimentos. Eles fazem parte da imperfeição humana. Mas a ideia é sairmos daqui muito melhores do que quando entramos. E se esse é o motivo da nossa existência, por que não olhar para isso? Com todo carinho, é claro. Olhando para as nossas dores, não sentindo vergonha de nós mesmos, mas com coragem, no sentido de que eu preciso olhar para isso e melhorar a mim mesmo. Eu preciso melhorar a minha postura diante da vida. Pense, o que desperta em você inveja, por exemplo?
Sempre que você sentir inveja, seja sincero com você mesmo. Eu senti inveja aqui. Eu realmente queria estar no lugar do fulano, naquele milésimo de segundo que eu vi com algo que eu gostaria de ter. Ou sendo algo que eu gostaria de ser. Reconheça-se nessa posição. E busque fazer um reparo sobre isso. Uma das formas, por exemplo, de lidar com a inveja é fazendo uma oração para o outro, para que o outro seja abençoado com ainda mais bênçãos e graças naquele sentido. Por exemplo, você viu um amigo fazendo uma viagem que você sonha fazer. E não nos iludamos, não sejamos hipócritas. Amigos sentem inveja dos amigos também. E você viu esse amigo fazendo essa viagem e você sentiu inveja. Aquele sentimento veio como que de uma forma involuntária. E o que você pode fazer? Você pode orar. Claro, reconhecer, poxa, senti inveja. Se você gostar de conversar com Deus, entregue isso para Deus. Deus, eu senti inveja. O que eu faço com isso? Peça a direção dele. E pode também orar pela pessoa. Fala, Pai, eu não quero que essa energia ruim que eu emanei da inveja chegue até essa pessoa. Eu peço que o Senhor proteja essa pessoa e abençoe essa pessoa ainda mais com mais viagens, que ela seja muito feliz em todas as viagens que ela fizer e que ela tenha oportunidade, condições financeiras, tempo, sempre para fazer excelentes viagens. Ore por essa pessoa. Talvez no começo pareça forçado, mas é uma forma de você começar a reconhecer um erro em você e a transmutar essa energia, começar a mudar a energia em volta de você e em volta do outro. Porque quando você emana uma energia ruim para o outro, a primeira pessoa que se suja é você mesmo. E quando você emana uma energia positiva, a primeira pessoa a se beneficiar daquela energia é você. É como se você manuseasse lixo com as mãos, sem luva, para atacar em alguém, para jogar em alguém. Quando você vai jogar é, por exemplo, a inveja. A primeira pessoa que se suja é você. E talvez, quando você joga, você nem consiga atingir o outro. Mas para você se purificar, para você jogar algo bom no outro, por exemplo, você vai jogar flores sobre o outro, a primeira pessoa a ter as mãos perfumadas é você. Então, sempre que sentir algo ruim, uma inveja, um ciúme, um rancor, desejar algo ruim para alguém, reconheça, é o primeiro passo. E é para si mesmo, não precisa ser para os outros. Reconheça para si mesmo, no seu íntimo, converse com Deus a respeito disso. E o segundo passo é fazer uma oração, desejar o melhor para aquela pessoa, para que ela possa também viver o melhor da vida dela. A primeira pessoa que se beneficia desse processo de cura é você. Então, não se sinta mal com os seus defeitos. Saiba que todos nós temos. Por mais que alguém que você olhe e admire pareça ser uma pessoa perfeita, muito pura, muito calma, ela tem os momentos dela de desafio, ela tem os problemas dela. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano conseguiu se libertar ainda de sentimentos pequenos como esses que eu citei. Mas todos nós podemos melhorar, podemos sair daqui ainda melhores. E não adianta a gente querer parecer nessa vida pessoas muito boas, muito calmas, se a gente não faz o bem de verdade. E fazer o bem é claro que é ir ali, ajudar uma pessoa que está com fome, ajudar um colega de trabalho, por mais que você não goste muito dele, ir lá ajudar essa pessoa a resolver um problema que ela tem. Abraçar uma pessoa que está em sofrimento, mesmo que você talvez também esteja com o seu sofrimento. Talvez deixar um pouquinho de lado o seu, mas nem sempre. Sempre cuidar de si mesmo também, porque o excesso de cuidado do outro também diz muito sobre uma falta interior que você tem. Então, olhar para si mesmo, saber se priorizar nos momentos certos. E é claro que ajudar os outros também é isso, mas também torcer pelo outro, orar para que o outro tenha sucesso, para que o outro seja feliz, mudar a energia ruim que você manda para o outro. E é difícil, eu sei que é. Jesus mesmo nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. É difícil a gente orar por alguém que fez algo de ruim conosco. Mas basta você se lembrar da pequenez dessa pessoa. Não é que você é superior a ela. Eu quero dizer que ela é tão pequena quanto você. E aquele sentimento que ela tem e que fez ela fazer algo contra você é pequeno demais. Essa pessoa ainda um dia vai evoluir. Ela um dia ainda vai alcançar um nível de sabedoria em que ela será incapaz de fazer o mal. Assim a gente espera.
E ela vai colher todas as consequências de uma ação ruim. Como a gente falou no vídeo anterior, colher as consequências das ações ruins. Não se preocupe em se vingar dessa pessoa, em desejar o mal para ela. Deseje o bem, por mais que isso no primeiro momento pareça muito forçado. A árvore se conhece pelo fruto. Que frutos você dá então? Você consegue produzir bons frutos? Ser aquela árvore que, apesar de ser maltratada muitas vezes pelo tempo, pelas pessoas que vão ali e arrancam seus galhos, apesar disso você consegue produzir bons frutos? Ou você passa a produzir frutos ruins, frutos que não amadurecem, frutos amargos? Dê bons frutos, eu sei que é difícil dar bons frutos, como eu disse, ainda em momentos difíceis, quando nós somos atacados. Mas é esse o nosso desafio, é nos melhorarmos. E nós nos melhorarmos significa, em primeiro plano, reconhecer o que precisa ser mudado em nós. E aí sim, melhorar o mundo com os frutos doces que a gente pode trazer. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu curtir aqui, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, que você sabe que vai acalentar o coração dela, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!